Os Apóstolos, capítulo de número 2, vamos ler os versículos 1 a 4. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Avivamento é o assunto que queremos trazer nessa maravilhosa oportunidade. E queremos dizer que antes que acontecesse a descida do Espírito Santo, Jesus fala em Atos dos Apóstolos 1, verso 4, dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperais a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Jesus está falando em Atos dos Apóstolos, quando já se passara 40 dias da sua ressurreição. Jesus ascende ao céu e o próprio texto bíblico diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aleluia. E aí, os apóstolos, os discípulos, não se ausentaram de Jerusalém, até que então descesse ali o Espírito Santo do Senhor. Junto com essa passagem no Novo Testamento, nós queremos trazer uma passagem de avivamento no Antigo Testamento. E para isso nós encontramos ela em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo de número 18, que diz assim: nunca se celebrara em Israel uma Páscoa como essa, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém. Interessante dizer que nessa Páscoa promovida pelo grande restaurador Josias, está presente Judá, está presente Israel e toda a cidadela de Jerusalém. Nós podemos ver aqui em 2 Crônicas 35, verso de número 18, um grande avivamento para Israel. O que queremos trazer aqui nessa oportunidade? A questão do avivamento. E quero provar na Bíblia, através da Bíblia, que o avivamento só é possível após o conhecimento da palavra de Deus. O avivamento, ele só acontece depois de um grande aprofundamento, de um grande desejo de conhecer a palavra de Deus. Vejamos o que aconteceu com Josias. Josias, ele era o grande reformador e ele assume o trono quando ele tinha 8 anos de idade. Josias foi um dos reis mais novos de Israel, com 8 anos de idade. Já o 8 já nos passa uma informação, significa complemento, ou então mudança de dispensação, ou ainda então mudança de atitude. Nós sabemos que esse Josias, ele era filho de Amon, neto de Manassés e bisneto de Ezequias, aquele rei que recebera a sentença de Deus através de Isaías, que iria morrer. E ele chora, vira-se para a parede, Ezequias então, e Deus acrescenta a Ezequias mais 15 anos de vida, e nesses 15 anos de vida é que ele gera Manassés, e Manassés gera Amon, e Amon gera a Josias, dizendo que Manassés foi o pior rei de Israel. Amon também foi terrível, mas Manassés, o avô de Josias, foi horrível, foi terrível, mesmo tendo um pai
herege, apóstata, idólatra e feiticeiro, mesmo tendo um vô idólatra e feiticeiro, Josias ele tinha um conceito de Deus e foi do agrado de Deus colocar um menino no reino. Às vezes nós precisamos, aleluia, que Deus use coisas extraordinárias, tipo um homem de apenas 8 anos de idade, talvez com coragem. Talvez onde um de cabelo branco não tenha coragem, Deus usou um menino, aleluia, para dirigir a nação de Israel, a nação de Judá, melhor dizendo. E a Bíblia diz que ele reinou Israel por 31 anos, acabando ele falecendo aos 39 anos de idade. Lá em 2 Crônicas, capítulo 34, nós queremos falar aqui acerca do avivamento. No versículo de número 2, diz a Bíblia que Josias, ele andou nos caminhos de Davi. Significa que esse Josias, ele tinha um conceito de Deus, a sua consciência, o seu caráter era formado pelo que ele conhecia de Deus, aleluia. E lá no versículo de número 3, Josias agora com 16 anos, quer dizer, ele assume o trono com 8 e 8 anos depois, quer dizer, ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus e agora, com 16 anos, ele começa a buscar a Deus e ele organiza todo o Israel. E quando ele alcança 20 anos, Josias manda limpar o templo, manda purificar o templo. Ora, se ele manda purificar o templo, se ele manda limpar o templo, ele está interessado nas coisas de Deus. Observe, os irmãos, que Josias tem o conceito de Deus e está buscando a Deus. E nós vamos ver que esse Josias, ele acha no templo os ossos dos falsos profetas que se levantaram lá quando Jeroboão, aquele rival de Roboão, filho de Salomão, quando morre Salomão, assume Roboão e Jeroboão fica com 10 tribos do norte. E esse Jeroboão instituiu altares falsos de demônios, idolatria e feitiçaria 340 anos antes de nascer Josias. E esse tempo foi profetizado que viria um homem chamado Josias e queimaria os ossos daqueles que estavam ensinando Israel errado. Isso aconteceu cerca de 340 anos depois, através das mãos de Josias, porque Josias tinha um conceito de Deus, aleluia, e Josias sabia das coisas de Deus, e ali vai acontecendo que ao mandar purificar o templo, aleluia, lá com 25 anos depois, 26 anos, com 26 anos de reinado, exatamente 18 anos depois, quero frisar, 18 anos depois que ele assumiu o trono, mandou ajeitar Israel, consertou, limpou o templo, queimou os ossos dos profetas falsos. Deus se manifesta 18 anos depois, 18 anos de busca, 18 anos de dedicação, aleluia. Lá no versículo 8 de 2 Crônica 34, aleluia, ao reparar o templo, no versículo 14, Ulquias, o sacerdote, encontra o livro da lei. 18 anos depois, é assustador o que o homem precisa fazer para atingir o avivamento. Um homem, uma nação, estava tudo errado, mas a busca, o desejo de consertar, o desejo de acertar as coisas, o caráter, a integridade daquele rei, fez com que Deus se manifestasse, permitindo que eles encontrassem o livro da lei. E ao encontrar o livro da lei, Josias estuda. E ao estudar o livro da lei, ao se informar do livro da lei, quero melhorar a frase para você que me escuta, ao estudar a Bíblia,
ao se informar da Bíblia, ele passa agora a trazer uma grande reforma para a nação de Israel, fazendo com que Israel inteira ouça a palavra de Deus, aleluia. Lá no versículo 19 a 28, Josias se humilha perante Deus, porque ele sabia o que estava escrito na Bíblia, e ao se humilhar, aleluia, ele encontra a misericórdia do Senhor. Lá no versículo 32 de 2 Crônica, capítulo 34, Josias, que era contemporâneo de Jeremias, de Zofonias e alguns dizem de Abacuque, ele manda buscar uma profetisa que não fazia parte do sistema, chamada Hulda, e essa mulher significa amável. Deus estava se demonstrando amável para com a nação de Israel, e essa mulher entra no cenário dizendo para Josias que Josias no reinado dele teria paz, porque encontrou a lei, encontrou a Bíblia Sagrada, aleluia. E lá em 2 Crônicas, capítulo de número 35, versículo 18, o grande avivamento, o grande derramamento do poder de Deus em Israel, através do rei Josias, achou a Bíblia, achou conhecimento, aboliu a idolatria, houve um grande arrependimento e desceu ali o poder de Deus. Diz a história, diz a Bíblia, a palavra de Deus, diz a história dos judeus que Páscoa alguma foi celebrada e de maneira tão grande e avivada como aquela que celebrou Josias, porque 18 anos depois de assumir a sua posição é que ele encontrou avivamento. Avivamento não acontece, aleluia, de pregações motivacionais. Avivamento não acontece de pregações de autoajuda. Avivamento acontece quando o povo recebe ensino da palavra de Deus. Provo para os senhores, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a 4, que lemos aqui, aleluia, eles recebem o avivamento 50 dias depois que Jesus ressuscitou e exatamente 10 dias depois que Jesus ascendeu aos céus. 10, o número 10 tipifica, aleluia, as mãos dos homens, aleluia, significa a totalidade, o ministério humano que só pode ser exercido com o Espírito Santo de Deus. Foi Jesus que prometeu o Espírito Santo. Agora os senhores pensam que eles receberam o Espírito Santo por orar somente 10 dias? Não, senhores, eles receberam o derramamento do Espírito Santo, os discípulos, quase 120 almas, porque viveram com Jesus 3 anos, viveram com Jesus 3 anos, viveram com o verbo, aleluia, aonde Jesus andava, ele estava. Era a Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite, Bíblia de madrugada, dias de oração, aleluia, para receber aquele avivamento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles tiveram que andar com Cristo, ter o conceito de igreja, ter o conceito de cristão, ter a palavra impregnada no seu ser, aleluia. Não foi após 10 dias, não foi com oração, foi com muito aprendizado, foi com muito custo, aleluia. Diga-se de passagem, receberam grande afronta logo após Jesus ser crucificado. Todos os discípulos negaram a Jesus, toda a igreja foi perseguida, toda aquela situação era de opressão, toda aquela situação era adversa, não havia tranquilidade, aleluia, não havia estabilidade, aleluia, não havia nada normal, eles viviam em meio à anormalidade. Querido irmão, para haver um verdadeiro avivamento, tem que ter um grande conhecimento
um conhecimento aprofundado de Cristo. E o Cristo é o verbo vivo. E vou melhorar a frase: para se ter um grande avivamento, é necessário conhecer a Bíblia aprofundada, senão não acontece avivamento. O que acontece é emocionalismo. Termina o culto, aleluia, vão para suas casas e não se lembram nem o que foi pregado. Para se ter o verdadeiro avivamento, tem que ter uma transformação pela palavra. Primeira situação, tem que desejar. Aleluia, o avivamento não vem só porque oramos, o avivamento não vem só porque nós buscamos, tem que desejar, e após desejar tem que buscar, aleluia, e após desejar, após buscar, tem que esperar. E esperar o que, irmão? Esperar a revelação da palavra, esperar que venha de lá para cá. Não precisamos nós de técnicas humanas para emocionar o povo. Qualquer musiquinha emociona, aleluia. Qualquer som ou nota musical bem colocada uma após a outra, chega a transtornar o psicológico humano. Não é isso. O avivamento vem lá de cima para cá. E ele só vem lá de cima para cá quando Deus vê daqui para lá dedicação à Bíblia, dedicação no conhecimento. Não se enganem, não se engane. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos da revelação da palavra. Quando essa revelação vem, nós vamos ver o que é avivamento. Eu trouxe aqui um exemplo no Antigo Testamento com Josias, 18 anos, aleluia, 18 anos de dedicação, de busca, aleluia, e eles tiveram um avivamento a nível do Antigo Testamento. Avivamento no Novo Testamento, só tiveram um avivamento após conviver com o próprio Jesus, aprendendo, vendo Jesus fazer milagre, vendo Jesus operar maravilha, vendo Jesus ressuscitar morto, mudo falando, surdo ouvindo, vendo coisas extraordinárias, como multiplicação dos pães, vendo Jesus transpor a parede, vendo Jesus ser ressuscitado, vendo o verbo. Quando observo aqui Jesus presente, entendo que para se ter um avivamento, tem que sentir a presença do Mestre, aleluia, e só se sente a presença do Mestre quando nós conhecemos o Mestre. E para conhecer o Mestre, não é de ouvir falar, é de experimentar, de entrar, cair para dentro da Bíblia e estudar, aleluia. E aí nós vamos ver o que é avivamento, em o nome de Jesus, amém.